Bom, Bruno, e ainda nesse sentido, né, tentando entender um pouco mais, né, esse cenário como um todo, se a gente vendo, né, aí de fato essa situação, o Fed teria que de alguma forma então aceitar uma inflação mais alta para tentar acomodar essa trajetória da dívida. Você acredita que de fato, né, ali pode haver, né, talvez de repente ali os Estados Unidos correrem um risco mais real de perder o controle inflacionário ou, né, como isso poderia impactar até mesmo as decisões de política monetária em outras economias? O risco sempre existe, mas eu acho que a economia americana é grande o suficiente, resiliente o suficiente para impedir a perda do controle inflacionário. É um desafio para o Fed, porque nem tudo depende dele, então precisa ter uma aproximação entre o executivo, que controla ali a política fiscal, e o monetário, que é o Fed. A gente já assistiu a inflação americana subir em algumas décadas atrás, mas ela foi controlada. E ela tem uma certa facilidade de ser controlada por ser a maior economia do mundo e por conseguir fazer uso dos recursos do resto do globo. O que eu vejo? Eu vejo que o momento é delicado, não acho que vai ter nenhum descontrole no curto prazo, e eu ainda acho que a gente vai entrar num processo em algum grau recessivo, mais cedo ou mais tarde. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer em 3 meses, talvez aconteça só em 2 anos, mas em 2 anos também esse problema não vai explodir. Então, onde eu quero chegar? Um possível fechamento de ciclo e um processo recessivo iria arrefecer todo esse processo, iria ajudar a controlar, a definitivamente sufocar a inflação, o que permitiria os juros caírem para estimular a economia, que por sua vez deixam mais barato rolar a dívida, e essa instabilidade por si só de recessão vai fazer de novo o mundo inteiro correr para o dólar e as coisas se estabilizam. Se estabilizam por quanto tempo? 1 década, 2? E aí cabe ao executivo, e aí já considerando Trump fora do poder, e mesmo que os republicanos coloquem outro nome, cabe ao executivo colocar ordem na casa, e muita coisa vem sendo feita, né? Mark Rubio, numa entrevista da semana passada, mostrando que os Estados Unidos dava dinheiro para um monte de país sem critério nenhum. Então, ele teve um debate, inclusive, com um senador que questionava ele por que o senador questionou por que o Mark Rubio cortou o aporte de milhões de dólares para certos países. E ele disse: por que os Estados Unidos têm que bancar Moçambique? Por que os Estados Unidos têm que bancar? E mencionou nomes de países. Moçambique ainda é familiar para nós, porque eles falam português, mas mencionou nomes de países que assim, não tem nenhuma correlação lógica. Então, precisa fechar a torneira.